بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Louvado seja Allah, Senhor dos Universos. Que a paz e os elogios de Allah estejam sobre o mais nobre de todos os profetas e mensageiros, o nosso profeta Muhammad, sobre a sua família e os seus companheiros. E testemunho que não existe nenhuma divindade com o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, continuamos a nossa tradução deste livro intitulado Ahammiyatu Tawhid al-Ibadah, a importância do Tawhid na adoração, a importância de unificar Allah subhanahu wa ta'ala na adoração, lhe dirigindo um culto exclusivo. Continuamos a aula anterior. A aula que fizemos anteriormente, não a terminamos, pois é um capítulo que é um pouco longo, então continuamos hoje aquilo que o autor escreveu. Então, o título dado pelo autor ao capítulo que iniciámos na aula anterior é a recompensa dos crentes e o castigo dos descrentes. Então, continuamos a aula anterior acerca da recompensa dos crentes e do castigo dos descrentes. Terminamos na aula anterior nos versículos 32, 33, 34 e 35 de Surat Fatir. Terminámos a aula anterior nestes versículos, a falar destes versículos que são o versículo número 32, 33, 34 e 35 de Surat Fatir. E o Sheikh continua dizendo que no início do versículo número 33 há a evidência, há a prova de que as três categorias de muçulmanos mencionadas no versículo 32 entrarão no paraíso. Cada uma dessas três categorias entrará no paraíso. E na aula anterior falámos destes versículos de Surat Fatir, que é o versículo 32, 33, 34 e 35. E aqui o autor, Hafidhahullah Ta'ala, nos diz que no início do versículo número 33 temos a evidência que as três categorias de muçulmanos mencionadas no versículo 32 entrarão todas no paraíso. Isto é, todas estas categorias, estas três categorias de muçulmanos entrarão no paraíso. E o Sheikh nos menciona mais uma vez aquilo que foi mencionado na aula anterior. É um resumo, ou melhor dizendo, uma revisão. O Sheikh nos diz que a primeira categoria mencionada no versículo é al-zalimu li-nafsihi. Zalimun li-nafsihi. O injusto com si mesmo. O injusto com si mesmo. Que é aquele que misturou boas e más ações, que cometeu pecados inferiores ao shirk, que cometeu pecados
inferiores ao politeísmo e morreu sem se arrepender desses pecados que cometeu, que foram inferiores ao politeísmo. Então, temos aqui a primeira categoria mencionada no versículo, que é Zalimun al-zalimu li nafsihi, o injusto com si mesmo, que misturou boas e más ações, que cometeu pecados e que esses pecados são inferiores ao politeísmo e que morreu sem se arrepender desses pecados. Então esta pessoa era muçulmana, cometia boas ações e cometia más ações. Isto é, obedecia a Allah subhanahu wa ta'ala e também desobedecia a Allah subhanahu wa ta'ala, mas não cometeu nenhum acto de politeísmo. E esta pessoa veio a morrer sem se arrepender dos pecados que tinha cometido. Então esta é a primeira categoria, que são os injustos com si mesmo. Al-zalimu li nafsihi. Depois o autor nos diz: a segunda categoria mencionada no versículo é al-muqtasid. Al-muqtasid, que é o moderado. Al-muqtasid, que é o moderado, que é aquele que praticou unicamente as obrigações e abandonou as proibições. Então, al-muqtasid é aquele que praticou unicamente aquilo que é obrigatório e abandonou aquilo que é proibido. Obedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala, praticando as obrigações e abandonando as proibições. E a última categoria mencionada no versículo é Sabiqu lil khayrat. Sabiqun lil khayrat, o precursor às boas ações. O precursor às boas ações. Depois, o Sheikh al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, e podemos acrescentar que, mesmo se o Sheikh não detalhou quem é o precursor às boas ações, mencionámos na aula anterior, mas até fica bem de repetir. O precursor às boas ações é aquele que praticou as obrigações, mas também adicionou às obrigações as recomendações e abandonou as proibições e também abandonou as coisas detestáveis. Então, praticou aquilo que é obrigatório, mas acrescentou àquilo que é obrigatório aquilo que é recomendável. E abandonou aquilo que é proibido e abandonou também aquilo que é, ou acrescentou ao seu abandono daquilo que é detestável. Então, não abandonou unicamente aquilo que é proibido, mas também aquilo que é detestável. Depois o autor, hafidhahullah ta'ala, o Sheikh al-Abbad, menciona uma palavra do seu professor, do seu Sheikh, que era um grande sábio da Al-Madina, que é o Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, no seu livro, no seu tafsir, Adwa al-Bayan, que é um livro de tafsir. Então, o Sheikh al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, mencionou o tafsir do Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti sobre este versículo. Então disse, e o Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, em comentário à palavra de Allah, Jalla wa Ala, جنات
Jannatu adnin yadkhulunaha. Jardins eternos nos quais eles entrarão. Então, esta palavra, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Jannatu adnin yadkhulunaha. Consoante o sentido do versículo, jardins eternos nos quais eles entrarão. Nos quais eles entrarão. E este versículo faz parte dos versículos mencionados, os versículos que estamos a estudar acerca deste assunto, destas 3 categorias de muçulmanos que entrarão no paraíso. E é o início do versículo número 33. É o início do versículo número 33 de Surat Fatir. Então, Allah subhanahu wa ta'ala يقول جنات عدن يدخلونها. Jardins eternos nos quais eles entrarão. Eles, isto é, as 3 categorias mencionadas no versículo anterior, que é o versículo número 32. E o Sheikh Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, continua mencionando a palavra do Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti no seu livro, no seu tafsir, na sua explicação do Alcorão, dizendo que a letra Waw, yadkhulunaha, isto é, eles entrarão, engloba o zalimu li nafsihi, o injusto com si mesmo, al-muqtasid, o moderado, e as-sabiqu lil khairat, o precursor às boas ações. Engloba as 3 categorias mencionadas no versículo anterior. E por esta razão, certos sábios disseram: este waw, isto é, eles, este waw merece ser escrito com as lágrimas dos olhos, pois a promessa verídica de Allah Jalla wa Ala da entrada no paraíso eterno engloba todas as categorias da comunidade islâmica. A promessa verídica de Allah subhanahu wa ta'ala da entrada no paraíso eterno engloba todas as categorias da comunidade islâmica. E Allah Jalla wa Ala mencionou em primeiro lugar al-zalimu li nafsihi, o injusto com si mesmo. A primeira categoria mencionada por Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo, que certos sábios disseram que, como vamos dizer depois, que é o versículo que nos dá mais esperança. Allah subhanahu wa ta'ala iniciou este versículo por este tipo de muçulmanos que são al-zalimu li nafsihi, os injustos com si próprios, os injustos com si mesmo. Então, volto à palavra do Sheikh que diz: e Allah Jalla wa Ala mencionou em primeiro lugar al-zalimu li nafsihi, o injusto com si mesmo. Isso indica que este versículo é aquele que nos dá mais esperança de todos os outros versículos do Alcorão. Isso indica que este versículo é aquele que nos dá mais esperança de todos os versículos do Alcorão. Nenhum muçulmano foi excluído deste versículo. Nenhum muçulmano destas 3 categorias foi excluído, pois a promessa verídica da entrada no paraíso engloba todos os muçulmanos. A promessa verídica de Allah subhanahu wa ta'ala
da entrada no paraíso engloba as 3 categorias mencionadas anteriormente, e Allah subhanahu wa ta'ala iniciou essas 3 categorias pelo zalimu li nafsihi, um injusto com si mesmo. E logo depois, isto é, no versículo seguinte a este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala menciona a retribuição dos descrentes, dizendo: e يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. Então Allah subhanahu wa ta'ala, depois de ter mencionado estes versículos e este versículo que dá tanta esperança aos muçulmanos, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou na continuação desta sura o versículo seguinte, onde Allah subhanahu wa ta'ala desta vez fala do oposto dos crentes, que são os descrentes. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu o paraíso aos crentes, a todas as criaturas a todas as categorias, a todas as categorias de muçulmanos. Depois de ter mencionado estas categorias, de ter dito e de nos ter informado que cada uma destas categorias entrará no paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala nos informa acerca da situação dos descrentes, dizendo, consoante o sentido do versículo: e os que descreram terão o fogo do inferno, não lhes será posto termo à vida para que eles morram, e em nada lhes será aliviado o castigo. Assim recompensamos todo o ingrato. E os que descreram terão o fogo do inferno, não lhes será posto termo à vida, isto é, a vida depois da morte, para que eles morram, e em nada lhes será aliviado o castigo, isto é, vão viver eternamente no inferno, no qual vão ser castigados eternamente, e não poderão morrer no inferno a fim que o castigo pare ou que seja aliviado. Não, será um castigo permanente, eternamente. Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz: assim recompensamos todo o ingrato. Depois o Sheikh, o autor, hafidhahullah ta'ala, mencionou um hadith, uma narração profética, que é muttafaqun alayh, narração relatada por Al-Bukhari e Muslim e narrada por Abu Sa'id Al-Khudri, por este companheiro do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, que é Abu Sa'id Al-Khudri, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياء فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية.
o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Allah Jalla wa Ala fará entrar as pessoas do paraíso no paraíso, e Allah fará entrar no paraíso quem Ele quer pela sua misericórdia, e fará entrar as pessoas do inferno no inferno. Depois dirá: vejam se encontram alguém no inferno que tenha o equivalente do peso de um grão de mostarda de fé no seu coração e façam-no sair. Então farão sair do inferno pessoas carbonizadas depois de terem sido queimadas e serão atiradas ao rio, ou dentro do rio da vida, do qual sairão renascidas como renasce uma semente na beira do rio. Não veem como nascem amareladas e inclinadas? Ouçam bem este hadith. Este hadith é muttafaqun alayh. Isto é, não há qualquer dúvida que é um hadith que é autêntico. Não há dúvida que seja autêntico. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: Allah Jalla wa Ala fará entrar as pessoas do paraíso no paraíso, e Allah fará entrar no paraíso quem Ele quer pela sua misericórdia, e fará entrar as pessoas do inferno no inferno. Depois dirá: vejam se encontram alguém no inferno que tenha o equivalente do peso de um grão de mostarda de fé no seu coração, e façam-no sair. Então farão sair do inferno pessoas carbonizadas depois de terem sido queimadas, e serão atiradas ao rio da vida, do qual sairão renascidas como renasce uma semente na beira do rio. Não veem como nascem amareladas e inclinadas? E numa outra narração, num outro hadith, que também é muttafaqun alayh, que também foi relatado por Al-Bukhari e Muslim, e desta vez narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. Então, nesta narração relatada por Al-Bukhari e Muslim e narrada por Abu Huraira, que disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: foi dada a cada profeta uma súplica. Foi dada a cada profeta uma súplica que lhe será concedida. Uma súplica que lhe será concedida, isto é, que será aceite. Então, cada profeta se apressou de fazer a sua súplica, isto é, de suplicar por esta súplica que lhe foi concedida. Quanto a mim, retardei a minha súplica a fim de interceder em favor da minha comunidade no dia da ressurreição, e ela, pela permissão de Allah, será obtida, isto é, a intercessão do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam será, pela permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, obtida por todos os membros da minha comunidade que morrerem sem darem parceiros a Allah. Sem darem parceiros a Allah. Repito o hadith: foi dada a cada profeta uma súplica que lhe será concedida, então cada profeta se apressou de fazer a sua súplica. Quanto a mim,
retardei a minha súplica a fim de interceder em favor da minha comunidade no dia da ressurreição, e ela, pela permissão de Allah, será obtida por todos os membros da minha comunidade que morrerem sem darem parceiros a Allah. Depois o autor, Hafidhahullah Ta'ala, disse que os hadith, as narrações acerca da shafa'a, da intercessão, e a intercessão foi mencionada neste último hadith que mencionámos, o Sheikh nos diz que as narrações acerca da shafa'a, da intercessão em favor dos desobedientes, pecadores, mas monoteístas, isto é, dos muçulmanos, que desobedeceram, que cometeram pecados, mas que não cometeram o maior de todos os pecados, que é o politeísmo. Então, o autor nos diz que a intercessão em favor dos desobedientes pecadores, mas monoteístas, a fim que saiam do inferno, são imensas, são mutawatira, recorrentes, isto é, são imensas as narrações, os hadith, no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos informou que al-muwahhidun, que os monoteístas que morreram com pecados, que sejam grandes ou pequenos, dos quais não se arrependeram, mas, e é importante de sublinhar sempre, que não cometeram o maior dos pecados, que é o politeísmo, e que morreram com grandes pecados, além do politeísmo, estas pessoas, estes muçulmanos, irão ser favorizados pela intercessão em favor deles, a fim de saírem do inferno, no qual entraram derivado aos seus pecados dos quais não se arrependeram. E para terminar, o Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, menciona uma palavra de Ibn al-Qayyim, dizendo, e Ibn al-Qayyim, rahimahullah Ta'ala, disse no seu livro Al-Wabil al-Sayb, disse, sendo que as pessoas, e isto é a palavra de Ibn al-Qayyim, sendo que as pessoas se dividem em três tipos: bons sem qualquer mal, maus sem qualquer bem, e outros bons e maus, tendo que com eles bem e mal, então as suas moradias serão também de três tipos. Então, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nos diz que as pessoas são de três tipos. O primeiro tipo são pessoas que são bons, pessoas boas, sem qualquer mal. O segundo tipo são pessoas más, sem qualquer bem. E há um terceiro tipo de pessoas que são boas e más, têm bem e têm mal. Então, o Ibn al-Qayyim nos diz que então as moradias, as suas respectivas moradias, também são de três tipos. Uma moradia somente boa, que é o paraíso. Uma moradia somente má, que é o inferno. E estas duas moradias, como diz Ibn al-Qayyim, estas duas moradias são eternas. O paraíso e o inferno são eternos. Nunca terminarão. E uma terceira moradia para aqueles que têm com eles bem e mal. E esta terceira moradia, que é a moradia daqueles que têm com eles bem e mal, esta moradia será efêmera,
será passageira, transitória. Ela será a moradia dos desobedientes, pecadores monoteístas, pois não permanecerá no inferno qualquer desobediente pecador monoteísta, sendo que, se forem castigados, isto é, os desobedientes pecadores monoteístas, se forem castigados, não permanecerão eternamente no inferno, pois logo que receberem a porção, a quantidade de castigo que lhes foi decretada, então serão retirados do inferno e introduzidos no paraíso. E não permanecerá senão a moradia somente boa, isto é, o paraíso, e a moradia somente má, que é o inferno. Então temos a primeira moradia, que é a moradia daqueles que têm com eles unicamente o bem, que é a moradia, que é o paraíso. Temos uma segunda moradia, que é a moradia daqueles que têm com eles unicamente o mal, que é o inferno. E estas duas moradias são eternas, o inferno como o paraíso. E a vida daqueles que estarão em cada uma destas moradias será também eterna. E temos uma terceira moradia, que é uma moradia que é efêmera, que é transitória, que é passageira, que é a moradia dos muçulmanos monoteístas, mas que morreram com boas ações e também com pecados. Morreram com pecados dos quais não se arrependeram. Então irão passar pelo inferno e será uma passagem transitória, passageira. E depois de terem recebido a porção, a quantidade de castigo que lhes foi decretada por Allah subhanahu wa ta'ala, serão retirados, irão sair do inferno e irão entrar no paraíso, pois os monoteístas não permanecerão no inferno eternamente. Os monoteístas, aqueles que não deram pareceres a Allah subhanahu wa ta'ala, que eram muçulmanos e que não deram pareceres a Allah subhanahu wa ta'ala e que morreram com pecados sem se arrepender, é provável que entrem no inferno, e se entrarem, acabarão por sair purificados e entrarão no paraíso eternamente. O inferno é unicamente para os descrentes, isto é, os que vão permanecer eternamente no inferno sem nunca sair são unicamente os descrentes, os politeístas. Quanto aos monoteístas, se vierem a entrar no inferno, acabarão por sair dele e entrar no paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja do politeísmo. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja do inferno e que Allah subhanahu wa ta'ala faça que nós sejamos monoteístas e que façamos parte daqueles que entrarão no paraíso, e que serão protegidos e afastados do inferno. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.